histórias de todos os cantos. Vamos trazer para vocês, com diversas vozes de todo o Brasil, a história do Príncipe Adil e os Leões. Então eu, Fátima Colares, daqui de Sergipe, vou chamar essa história para nós. E lá vem ela, Príncipe Adil e os Leões. Havia um rei muito poderoso, que se chamava Azad. Ele tinha um único filho, o príncipe Adil, que tinha acabado de completar 18 anos. Logo depois de seu aniversário, o rei mandou chamá-lo à sua presença, para que lhe fosse anunciada uma notícia muito importante. Quando chegou à sala do trono, o grão-vizir lhe disse que sempre havia sido costume na sua família que o herdeiro do trono, ao fazer 18 anos, deveria passar por um teste para provar que poderia ser um bom governante. O príncipe seguiu seu pai e o grão-vizir até uma caverna que tinha numa rocha bem distante do palácio. Chegando lá, ele notou que a caverna era fechada com uma grade. E ao se aproximar da grade, ele notou que lá dentro tinha um leão, bem grande, com a juba enorme. E o leão, ao perceber que eles estavam lá fora, soltou um rugido que estremeceu as paredes. O príncipe também percebeu que no chão da caverna tinha um monte de ossos. O que significa isso? Perguntou o príncipe Adil com muito medo. Esse é o desafio, meu filho, que você terá que enfrentar. Você precisa matar esse leão, como já fizeram os seus antepassados, para também provar que eram dignos de herdar o trono. Mas, quase sem voz, o príncipe falou, mas enfrentar esse monstro? Eu nunca matei nada. A única coisa que eu matei algum dia foi um antílope, assim mesmo, pequeno. Eu não posso enfrentar esse desafio. É maior do que eu. É maior do que eu posso. Calma, calma, meu príncipe, falou o grão-vizir. Não precisa ser agora. Você pode se preparar antes, com o tempo. Quando você achar que está pronto para enfrentar o leão, você vem e mostrará sua coragem para herdar o trono de seu pai. Não há pressa. Adil já não era mais o mesmo. E por mais que seu pai o tratasse como antes, Adil tinha mudado. Do pensamento não saía a tarefa. Na verdade, Adil tinha perdido a vontade de viver. Passava-se noites e dias pensando naquela tarefa, em como executá-la, como fazer, até que um dia deitou. Mas revirou na cama, não conseguia dormir de jeito nenhum. Então ele se levantou e pegou um saco de moedas de ouro. Chamou o seu fiel escudeiro. Pediu para que ele selasse o seu cavalo melhor, o mais forte, o mais robusto e o mais veloz. E avisasse o seu pai que ele ia partir para uma missão bem distante, uma viagem bem longa, mas muito importante. E à medida que a Adil se afastava e deixava para trás todo o seu reino, ele ia vendo coisas que nunca havia imaginado existir. Ao amanhecer,
Adil chegou a uma linda paisagem, onde havia um rio de águas claras rodeado por margens verdejantes. Enquanto seu cavalo bebia água, Adil pôs-se a ouvir um doce som de flautas. Mais adiante, avistou um grupo de pastores que tocavam flautas enquanto cuidavam de seu rebanho. Aproximou-se deles e perguntou onde poderia passar a noite. Eles então o levaram até o senhor daquelas terras, conhecida como a terra dos tocadores de flautas celestiais. Harun era o seu nome e ele morava numa bela casa bastante espaçosa e arejada. Harun recebeu Adil com grande hospitalidade e logo perguntou: "De onde vens, meu rapaz?" Adil respondeu com evasivas, dizendo apenas que estava em viagem para encontrar a resposta para uma questão pessoal, mas não quis entrar mais em detalhes. Harun disse que ele era muito bem-vindo e que ali poderia ficar enquanto necessário fosse, e disse que ele ficasse muito à vontade. Aquele espaço, a casa, todo o campo ao redor, era um lugar tão privilegiado que na hora o príncipe Adil pensou que poderia passar um bom tempo por ali. E assim o fez. Todos os dias ele levantava bem cedo e se aventurava a descobrir as belezas da redondeza. E se encantava cada vez mais com os sons das flautas dos pastores. Uma noite, quando já estava no seu quarto e se preparava para dormir, o príncipe Adil ouviu um rugido de um leão, e depois mais outro e outro. Bem, ele não conseguiu dormir mais. Leões rugiam ao redor, e aquilo era muito próximo da casa. Quando amanheceu, a primeira coisa que ele fez foi procurar Harun. Quando ele perguntou se existiam leões perto da redondeza, Harun fez isso, deu uma gargalhada e disse: "Nossa, existem muitos leões. Essa região é infestada dessas feras. Por isso que eu mandei construir muros enormes para proteger a nossa propriedade. Eu não sei como é que você ainda não tinha percebido." Harun dizia isso rindo, como se tudo isso fosse divertido. E o príncipe Adil ficava cada vez mais assustado. O príncipe Adil preparou seu cavalo para partir dali o mais rápido possível. Depois de um longo tempo de viagem, encontrou um grande deserto. Parecia não ter fim. O vento soprava forte, levantava poeira insuportável, rolava arbustos secos por todos os lados. O príncipe sabia que nem ele e nem o seu cavalo suportariam por muito tempo aquela sede e o cansaço. O sol era forte e era impiedoso. Então, o príncipe, pensando em procurar alguma ajuda divina, resolveu fazer uma prece. E em sua prece pediu para encontrar um oásis. Em resposta à sua prece, ele viu ao longe um grande acampamento beduíno, com grandes tendas negras. E de lá vieram alguns guerreiros ao seu encontro e o saudaram amistosamente. "Wa salamu aleikum", gritaram os guerreiros. O príncipe estava aliviado em vê-los e respondeu: "Aleikum salam". Assim, o príncipe foi levado à presença do sheik, numa das grandes tendas negras. Então, o sheik o recebeu calorosamente,
disse que estava honrado com a presença do príncipe e que o príncipe podia ficar ali o tempo que desejasse. O chefe guerreiro ofereceu-lhe uma refeição com carneiro, arroz com especiarias, tâmaras, figos e muitos doces. Enquanto conversavam, o sheik lhe perguntou: qual é o motivo da sua viagem? Adil respondeu: apenas o que eu posso dizer é que saí de casa por conta de problemas pessoais. Preciso pensar um pouco e voltarei na hora certa. O sheik sorriu e olhou com os olhos penetrantes, dizendo: só o tempo lhe dará as respostas. Basta ter paciência. O tempo foi passando, e Adil achou que poderia viver ali para sempre. Estava muito feliz. Mas, depois de viver muito tempo entre os beduínos, o sheik lhe chamou para conversar e disse: meu filho, nós somos guerreiros e precisamos lutar com outras tribos. É preciso ser muito valente para viver entre nós. Gostamos de você e apreciamos a sua companhia. Mas, se quiser permanecer conosco, terá que provar a sua coragem. Então, vamos lhe propor um teste. Está vendo aquelas montanhas? Sim, aquelas montanhas lá no horizonte. Lá existem muitos leões. Então, vá lá, mate um deles e traga-nos a sua pele. Então, será aceito como um de nós. Adil começou a tremer de pavor. Inventou uma desculpa para o sheik de que precisava partir naquele instante. Enquanto se afastava do acampamento, ia falando para si mesmo: meu Deus, eu não consigo entender por que é que encontro leões em toda parte que eu vou. Pois se foi justamente para evitá-los que eu abandonei o palácio do meu pai. Caminhou por muito tempo pela noite estrelada. Ao amanhecer, foi chegando num lugar muito bonito, onde flores cresciam pela beira da estrada por toda parte. Ao longe, conseguiu avistar um lindo palácio. Ele era feito de uma pedra rosada, tinha colunas de lápis lazuli, bancadas de madeira esculpida e pintada de muitas cores. Nos jardins haviam fontes por toda parte e pássaros de todas as cores. Imponentes pavilhões de onde podia se sentir o aroma de jasmim e rosas. Meu Deus, este lugar parece o paraíso na terra, disse Adil enquanto se aproximava do palácio. Chegando aos portões, o príncipe foi conduzido pelos guardas a um suntuoso quarto de hóspedes, onde gentis servos o aguardavam, com um banho aromático e roupas novas sobre a cama. Mais tarde, foi levado ao encontro do rei, um nobre homem barbudo, que lhe perguntou por que viajava. O príncipe então lhe disse que sua situação era delicada e preferia nem falar nela, mas explicou que deixou em seu país um assunto que deveria resolver. O rei respeitosamente apenas disse: eu entendo. Neste momento abriu-se uma porta e dela surgiu a mais bela jovem que o príncipe já tinha visto em toda a sua vida. Era a princesa Perizade, filha do rei, com seus lindos olhos amendoados e um cabelo negro como a cauda de um pássaro. Adil ficou completamente encantado por ela. Depois da refeição, o rei convidou Adil para percorrer toda a extensão do palácio. Tudo naquele lugar era lindo, feito com tanta arte e bom gosto que até parecia obra de mãos celestiais. Admirando aquele esplendor à sua volta, o príncipe até achou que poderia viver ali para o resto da sua vida. Muitos dias se passaram. A princesa Perizade se dedicava a mostrar para Adil os jardins em várias horas diferentes. Um dia, ao entardecer, ele a ouviu cantar e tocar alaúde, quando escutou um som que o deixou paralisado.
Que ruído foi esse? Ele perguntou, interrompendo a música. Parece ter vindo ali perto dos arbustos. Parecia o rugido de um leão. Ela sorriu e disse: Ah, é só Rustum, nosso guardião, como chamamos. É o nosso animal de estimação. A essa hora, ele vigia nossos jardins e à noite ele dorme na porta do meu quarto. E daquele momento em diante, o príncipe não conseguiu tocar na comida. Ficou ali, sem conseguir jantar. Mais tarde, quando foi para os seus aposentos, o rei fez questão de acompanhá-lo. E sabe quem ele encontrou bem na porta do seu quarto? Sim, um leão. O príncipe se assustou, mas o rei disse: não se preocupe, ele é bem mansinho. Ah, ele entrou rapidamente, fechou a porta e não conseguiu dormir a noite toda. Ficou só pensando. No outro dia, quando ele levantou, decidiu: está na hora de enfrentar os leões. Tem muito leão pelo meu caminho. E foi para o seu castelo, o castelo do seu pai, porque ele precisava enfrentar de uma vez por todas, ou nunca conseguiria ficar sossegado. Decidido, o príncipe Adil foi falar com o rei e lhe disse: peço permissão para voltar e cuidar do meu problema à minha maneira. Só assim voltarei a estar em paz comigo mesmo. Tenho agido como um covarde e quero deixar de fazê-lo pela honra do meu pai. Sou filho do rei Azad e fugi do dever que todos os homens da minha família devem realizar. Agora sinto vergonha e sei que nunca poderei pedir a mão da princesa Perizade enquanto não lutar com o leão naquela cova. Muito bem falado, meu filho, disse o rei. Desde o primeiro momento eu soube quem você era, pois você se parece muito com seu pai quando jovem. Sempre respeitei e admirei o rei Azad. Vá, lute com o leão, que eu lhe darei a minha filha em casamento. O príncipe montou em seu cavalo branco e galopou de volta para casa, pelo mesmo caminho. Quando passou pelo acampamento beduíno, o sheik lhe disse: que bom vê-lo, príncipe Adil. Logo soube quem você era, pela enorme semelhança entre você e seu pai. Eu fui amigo dele quando éramos jovens, e hoje você parece muito mais com ele do que quando você passou por aqui. Adil contou por que estava voltando para casa e o sheik ficou satisfeito. Logo que chegou na terra dos tocadores de flautas celestiais, encontrou Harun e saudou, dizendo: quando cheguei aqui pela primeira vez, eu me comportei como um covarde. Agora estou pronto para lutar e fazer o que os meus antepassados fizeram, seja qual for o resultado. Muito bem, disse o velho homem. Seu pai e eu fomos companheiros quando tínhamos a sua idade. Eu sempre soube quem você era e, sendo filho dele, na hora certa resolveria o seu problema. Chegando em seu palácio, Adil pediu ao seu pai e ao grão-vizir que o acompanhasse até a cova do leão. O velho rei o abraçou e os três seguiram para a caverna. Com espada na mão e uma adaga na cintura, o príncipe abriu a porta gradeada e entrou corajosamente. O leão estava lá no fundo e assim que o leão levantou a cabeça, andou em sua direção. Adil foi ao seu encontro e quando colocou a mão em sua espada para apunhalá-lo, ele simplesmente começou a esfregar no seu joelho e lamber as suas botas.
Mas o que significa isso? Perguntou Adil. Como você pode ver, ele não faz mal a ninguém, disse Grão-Vizir. Era apenas um teste. Precisávamos saber se você era corajoso e destemido para enfrentar o leão. E você passou. É digno de ser rei. Adil mal podia acreditar naquilo e, voltando ao palácio, foi acompanhado pelo leão, que o seguia, lado a lado. Ao chegar no reino, foi recebido com muita salva de palmas. Todos estavam felizes pelo sucesso do príncipe. Quando revelou ao seu pai o que sentia, a paixão que tinha pela princesa Perizade, o rei ordenou que fossem buscá-la. O tempo passou e, pro Adil, pareceu mais uma eternidade. Mas, um belo dia, a princesa chegou em seu lindo cavalo branco. Ela e toda a sua comitiva, todos muito bem vestidos para o grande dia, o casamento. Durante 7 dias e 7 noites, as pessoas comemoraram o casamento de Adil e Perizade. Eles foram muito, muito felizes. Adil tornou-se rei. E dizem que no quarto que costumava estudar, mandou escrever bem grande e com letras de ouro: nunca fuja do leão.